Então, nesse vídeo vamos estudar a diferenciabilidade de uma função. Então, eu sei que uma função ela é diferenciável em um ponto se a derivada nesse ponto existir. E ela também pode ser diferenciável em um intervalo. Quando é que ela vai ser diferenciável em um intervalo aberto, né, que vai de A até B? Ela só vai ser diferenciável nesse intervalo aberto se for diferenciável em cada x dentro desse intervalo, em cada valor de x que pertence a esse intervalo. Certo, pessoal? Então, eu trouxe aqui um gráfico para a gente interpretar geometricamente isso, né? E logo após a gente vai fazer alguns exemplos para estudar a diferenciabilidade no intervalo e a diferenciabilidade em cima apenas de um ponto, né? Um ponto isoladamente. Então, imagine esses dois pontos, o x0 e o x1. Olha só, se você analisar o gráfico dessa função aqui, perceba que nesse ponto, onde temos aqui o x0, a nossa função é a reta tangente que passa aqui, né? Temos uma reta tangente aqui, temos uma reta tangente aqui, ou seja, temos algumas retas tangentes a esse ponto, nessa função, né? Então perceba que a reta tangente aqui ela não está muito definida, né? Não está bem definida. Então, em x0, a nossa função ela não é diferenciável, tá ok? Em x1 aqui, ó, por exemplo, temos aqui o ponto aqui, certo? A nossa reta tangente, que é geometricamente igual à derivada naquele ponto, né? Então, a nossa reta tangente aqui, ó, perceba que a nossa reta tangente, ela é perpendicular ao eixo x. E a tangente de 90 não existe, né? Lembrando lá da trigonometria, a tangente de 90 não existe. Ou seja, quando a nossa reta ela está na vertical, a nossa reta tangente está na vertical, então naquele ponto naquele ponto, né, a nossa função não é diferenciável, tá ok? Para encontrar a derivada, a gente sabe que para encontrar a derivada, temos que encontrar o limite de f de x0, esse x0 aqui não seria um ponto, né? Não seria aquele x0, apenas aquele x0, né? Seria um ponto que queremos, né, estudar a diferenciabilidade. Então, f de x0 mais h, vimos isso aí nas aulas anteriores, né? Menos f de x0 dividido aqui por h, né? Com h tendendo a zero. Então, encontrar esse limite aqui, ó, se você encontra esse limite, né, e encontrar aqui o número real, então se encontrar o número real, ou seja, um número finito, né, então a nossa função é derivável em x0, tá ok, pessoal? Só que se você encontrar aqui, ou seja, se o limite não existir, então se você encontrar um valor, né, que não exista, o limite dessa função não existir, o limite desse quociente não existir, ou também encontrarmos mais ou menos infinito, que é uma forma especial de não existir, né? Então a nossa função não é diferenciável em x0 e no ponto em questão, né? No ponto que chamamos de x0, tá ok? Então ela vai ser diferenciável apenas se encontrarmos um número real, né? Um número finito, tá ok? Vamos utilizar um exemplo aqui para a gente entender melhor isso aí, né? Então imagine aqui, ó, e ela vai ser diferenciável no intervalo que vai de A até B, né? Como a gente estudou aqui, apenas a diferenciabilidade no ponto x0 e x1. Ela vai ser diferenciável nesse intervalo aqui, né? Se for diferenciável em cada x pertencente ao intervalo AB. Então perceba que nesse intervalo aqui a nossa função não é diferenciável, porque em x2 e em x1 ela não é diferenciável, né? Então no intervalo AB também não seria diferenciável. Vamos estudar aqui Vamos pegar aqui dois exemplos, né? O primeiro exemplo vamos estudar a diferenciabilidade da função, então a função f de x igual ao módulo de x, né? Exatamente no ponto x igual a zero. Vamos estudar a diferenciabilidade dessa função nesse ponto aqui. Então, como é que a gente faz? Vamos ter que encontrar a derivada, ou melhor dizendo, o limite, né, que seria a derivada, o limite dessa função aqui, né? Só que perceba que a gente está tratando de uma função módulo, né? Então, quando a gente fala da função módulo, teríamos algumas condições aqui. Essa função, ela vai ser igual a exatamente o valor de x aqui, né? Se esse valor de x for maior que zero. E ela vai ser o oposto de x, ou seja, menos x, se o valor de x for menor que zero. Isso aqui a gente estudou lá nas funções modulares, certo? Beleza, então vamos encontrar o limite dessa função. Então, a gente vai ter que analisar primeiro para os valores de x maior que zero, porque essa função ela assume um valor para o valor de x maior que zero e assume outro valor para o valor de x menor que zero. Então, vamos estudar primeiro para o valor de x maior que zero. Então, vamos ter o limite de f de x menos f de zero, né, com o denominador aqui x menos zero e x tendendo a zero. A gente quer estudar a diferenciabilidade, né, a derivada, exatamente no ponto onde x é igual a zero. Por isso que eu utilizei essa fórmula aqui. Então, o que seria f de x?
Então, f de x, né, f de x é igual, para x maior que 0, é igual a x. Então, vamos ter aqui x dividido por x, porque x menos 0 é x, né? Com x se aproximando de 0. X dividido por x é 1. E, então, vamos ter aqui como limite a resposta igual a 1. Vamos ter também que analisar a diferença, né, ou melhor dizendo, a derivada para os valores de x menor que 0. Então, para o valor de x menor que 0, a função vai assumir esse valor aqui. Então, utilizando essa fórmula aqui também, vamos ter o seguinte, ó, o limite, né, de f de x, mas f de x agora é menos x, menos f de 0. F de 0 é igual a 0, né? Dividido por x com x se aproximando de 0. E esse limite aqui vai ser igual a menos 1. Perceba, pessoal, olha só que interessante, que os limites laterais, né, os limites, melhor dizendo, os limites dessa função aqui são diferentes, né? Então, o limite aqui, quando a função assumia como lei, né? A lei da função aqui era x, e depois a lei da função era menos x. Para x, temos o limite igual a 1. Para menos x, temos o limite igual a menos 1. Como são diferentes, então, a nossa função ela não é diferenciável em zero. A gente poderia até analisar aqui geometricamente. Ó. A nossa função modular, né, o seu gráfico, é algo, formaria um Vzinho aqui, né? Então, teríamos a nossa função modular, é exatamente isso aqui. Então, perceba que temos uma quina aqui, né? Então, a nossa reta, as retas tangentes aqui, elas não poderia ter algumas retas tangentes passando por esse ponto aqui, né? Ela não está definida nesse ponto. Então, podemos dizer que a nossa função ela não é diferenciável em x igual a 0. Tá ok? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Vamos analisar agora a diferenciabilidade em um intervalo. Olha só, se tivéssemos aqui, por exemplo, a função, vamos pegar aqui a função g de x, agora vamos mudar um pouco, né? G de x igual a raiz de x. Vamos analisar a diferenciabilidade dessa função, tá ok, pessoal? Em todo o seu intervalo. Vamos ver se ela é diferenciável em todo o seu intervalo. Para isso, o que a gente vai fazer? Vamos encontrar a derivada dessa função, né? Vamos encontrar a derivada dessa função de uma maneira mais geral. Então, como é que a gente faz isso? Vamos encontrar, então, o limite, né? Então, perceba que queremos estudar a diferenciabilidade dessa função em todo intervalo. Só que, claro, a gente sabe que o domínio dessa função seria do intervalo que vai de 0 até mais infinito, certo? Então, a gente vai estudar a diferenciabilidade dela, saber se ela é diferenciável dentro desse intervalo aqui. Então, como é que a gente faz? Vamos ter que encontrar a derivada de uma forma geral dessa função. Então, teremos que encontrar o limite de f de x0 mais h, né? Menos f de x0. Esse x0 seria todos os valores que queríamos encontrar na derivada, né? O ponto em questão. E isso aqui dividido por h e h tendendo a 0. Beleza. Então, quem é f de x0 mais h? Basta substituir, na realidade aqui seria g, né? G e aqui também seria g. A gente está tão acostumado a trabalhar com f que nos confundimos. Então, é g e g aqui também, ok? Então, isso aqui nada mais é que o limite de g de x0 mais h. Basta substituir o x0 mais h dentro da função, né? Então, vamos ter ali a raiz de x0 mais h menos g de x0, ou seja, a raiz de x0. Isso aqui dividido por h com h tendendo a 0. A gente sabe se h está tendendo a 0, isso aqui, né, vai tender a ou melhor, vamos ter aqui uma indeterminação do tipo 0 por 0. Como é que a gente faz isso, então, para resolver esse limite? Ora, para resolvermos esse limite aqui, pessoal, vamos utilizar, né, a ideia do conjugado. Então, mudando um pouco o layout dessa função aqui, teríamos o seguinte, ó, vamos calcular aqui embaixo. Aqui. Teríamos a raiz de x0 mais h, certo? Menos a raiz de x0, isso aqui dividido por h. Vamos multiplicar, então, pelo conjugado, né, que seria a raiz de x0 mais h, mais a raiz de x0, isso aqui também dividido por exatamente a raiz de x0 mais h, mais a raiz de x0. Resolvendo isso aqui, vamos ter o produto da soma pela diferença, nos daria x0 mais h menos x0, certo? Esse produto aqui. E no denominador, ficaríamos com h multiplicado por a raiz de x0, não é isso? x0 mais h mais a raiz de x0.
Beleza, então aqui iremos simplificar, poderíamos aqui também simplificar h por h, ficaríamos com 1, certo? 1 sobre a raiz de x0 mais h, mais a raiz de x0. Beleza, então tudo isso aqui, né, a gente pode substituir exatamente por essa função aqui. Então, calculando de novo aqui, né, recalculando o limite, vamos ter o limite de uma nova função, que é dado por 1 sobre a raiz de x0 mais h, mais a raiz de x0. Beleza, com h tendendo a zero. Se h está tendendo a zero, né, então aqui estaria tendendo a zero. E ficaríamos aqui com o limite dessa função, nada mais é que 1 sobre 2 multiplicado por a raiz de x0. Ok? Então, isso aqui ó, representa exatamente a derivada em cada ponto. E perceba que a gente tem uma nova função, certo? Temos uma nova função aqui. Vamos chamar essa função aqui de g de linha em x0, né? Então, aqui a gente vai ter 1 sobre 2 raiz de x0. Olha só, por que a gente tem que encontrar a derivada de uma forma geral, pessoal? Por quê? Né, olhando lá na definição, ó, perceba que o que a definição fala. Para eu estudar a diferenciabilidade em um intervalo, como é dito aqui, ó, em um intervalo, ela tem que ser diferenciável, né? Para ser diferenciável em todo intervalo, ela tem que ser diferenciável em cada valor de x pertencente ao intervalo. Olha só, se fôssemos aqui pegar, né, cada valor, olha só, se pegássemos aqui cada valor para estudar, para saber se é diferenciável ou não, iríamos levar aqui uma infinidade de tempo para resolver essa questão. Então, por isso que a gente encontra aqui a derivada, né, da função, a função derivada da função g, tá ok? Por quê? Perceba que no domínio da função, temos aqui o domínio que vai de zero, né, incluindo zero, até mais infinito. Só que a nossa função derivada, o domínio dela, perceba que o domínio dessa função aqui seria para todos os valores, com exceção do zero aqui, senão ficaríamos com 1 dividido por zero, e isso aqui não existe, né? Então, o domínio dessa função aqui seria o quê? Então, a gente pode até mudar um pouco aqui. Vamos mudar aqui, seria um intervalo aberto que vai de zero até mais infinito, né? Então, para todos os outros valores, então a gente está excluindo o zero aqui, ó. Para todos os outros valores, né? A nossa função, ela vai ter derivada, né? Aqui a gente pode encontrar a derivada para outros valores, com exceção do zero. Então, perceba que a nossa função g de x, ela é diferenciável apenas no intervalo aberto, que vai de zero até mais infinito. Tá ok? Então, era isso que tínhamos para falar sobre diferenciabilidade. Na próxima aula, vamos trazer mais um exemplo para estudarmos esse assunto. Tá ok? Até mais!